Bom dia a todos os irmãos, né? Deus seja louvado por estarmos juntos nessa manhã para estudarmos o livro, capítulo 55, né? Assim como o irmão falou, do livro Patriarcas e Profetas, né? O capítulo 55, ele fala sobre, tem como tema o menino Samuel, tá certo? Eucana, ele era um levita do monte Efraim, né? Ele era um homem de riqueza e de influência, e ele temia ao Senhor. Ele era um homem que tinha um temor ao Senhor. E Elcana, ele casou com uma mulher chamada Ana, que também era uma mulher muito piedosa, era uma mulher muito fervorosa. O capítulo fala que ela era uma mulher meiga, né? Uma mulher humilde e que o seu caráter era uma mulher de grande caráter e de fé elevada, né? Então, assim, a gente já inicia falando a história de um casal que tinham ótimas referências, né? Um casal que tinha ótimas características e que, com essas características que eles tinham, eles, nos nossos dias, eles eram líderes, né? Com certeza, de nossas igrejas, né? Principalmente Ana, por ser uma mulher, como disse, uma mulher fervorosa, uma mulher meiga, uma mulher humilde, uma mulher de fé elevada. Então, com certeza, essa mulher, ela tinha todas as características para ser uma líder da igreja, para pregar, para estar ali envolvida, né? No Ministério da Mulher, enfim, ou em qualquer outra atividade ali dentro da igreja, tá certo? E eles, né, como todo casal hebreu, tinham o desejo de ter a bênção em relação a filhos, né? Eles queriam ter filhos, né? Queriam que a sua descendência ela continuasse sendo propagada ali aonde eles moravam. Mas, no entanto, como nós sabemos, Ana, ela era estéril, tá certo? Então, assim, às vezes eu acho interessante na vida cristã, quando você encontra pessoas com diversas características boas, né? Sempre, ou na maioria das vezes, essa pessoa tem alguma dificuldade em alguma área, né? Na vida, e aí e isso muitas vezes é necessário para a pessoa ter e buscar ainda mais a Deus, né? E estar mais dependente de Deus, né? E Ana, ela era uma mulher estéril, certo? E aí, o que é o Cana faz? Embora o Cana, né, fosse considerado também um homem de Deus, né? Ele era um levita. Muitas vezes, como muitas outras famílias, Eucana tomou uma decisão errada. Qual foi a decisão? De se colocar no lugar de Deus e não esperar, não ter fé e começar a agir por força própria, por ocasião que ele achou necessária tomar a sua própria decisão. Irmãos, e muitas vezes conosco o que é que acontece? Quando nós tomamos as nossas decisões do lugar de Deus, a tendência é que as consequências daquelas decisões elas virão de forma ruim, né? E aí nós temos que lidar com isso nas nossas vidas. Nós às vezes nós queremos as coisas do nosso jeito, queremos fazer daquilo que às vezes nós achamos, entendemos que é melhor e não esperamos a resposta de Deus. Por quê? Porque nós somos impacientes e por natureza, hoje nós queremos tudo rápido, tá certo? Eu lembro que nos anos assim 2000, 2001, se não estiver enganado, foi mais ou menos nessa data que começou a surgir o celular. Você tinha aquele 3310 da Nokia, né? Eu não sou tão velho assim, mas eu acredito que os irmãos estão aqui, os irmãos lembram, né? E antes disso, quando você precisava de uma comunicação, ou você ia até a casa da pessoa, se fosse muito longe, né, era necessário enviar a carta. Ou se uma ligação ela fosse feita, tinha que ser no orelhão, né? Às vezes tinha até fila, você tinha que comprar ficha ou tinha que comprar cartão, aqueles cartãozinhos de crédito. De crédito não, aqueles cartãozinhos de para poder fazer ligação, né? Inclusive, hoje eu ainda tenho uma coleção
né? Uma coleção de cartões, né? Daquela época. Então, assim, para nós resolvermos certas coisas, acabava sendo mais de forma mais lenta. E quando o celular surgiu, é, tudo se tornou mais rápido. E quando muitas vezes nós mandamos uma mensagem no WhatsApp para alguém, e se a pessoa demora a responder, hoje o que é que a gente faz? A gente liga para a pessoa, desliga o telefone, que é para ver se ela escuta a ligação e olha lá a mensagem que foi deixada no WhatsApp, porque a gente quer as coisas muito rápido, porque isso já está dentro da nossa mente, né? E na vida cristã, às vezes que acaba nós pensando da mesma forma. Nós oramos a Deus, nós fazemos uma oração, pedimos algo a Deus, e nós queremos as coisas de forma rápida e imediata. E aí Eucana, ele teve esse mesmo pensamento, né? Deus, não vou esperar por Deus, eu vou tomar uma decisão. E aí, o que foi que Eucana fez? Ele casou novamente. Ele conseguiu uma segunda mulher chamada Penina, e aquela mulher, ela lhe deu filhos. Ela cumpriu, né, o propósito no qual ele casou, que era justamente ter filhos, tá certo? Mas a partir daí começou a ter os problemas, né? A, o livro conta que a partir daquele momento, para Ana, as coisas começaram a mudar e parecia que para ela não tinha ou não teria mais nenhuma esperança, pois ela começou a enfrentar diversas provas, tá certo? Mas assim, como Ana, ela era uma mulher de Deus, ela aprendeu a esperar tudo com mansidão, tá certo? Ela esperava tudo que as coisas acontecessem da forma correta, no tempo correto, porque ela era uma mulher mansa, ela era uma mulher de paciência, tá certo? Agora vamos se colocar no lugar de Ana, né, numa situação como aquela. Ela é uma mulher de fé, né, uma mulher fervorosa, como disse, uma mulher meiga, uma mulher humilde, e ela tinha um grande desejo de que era ser mãe. Mas agora uma outra mulher foi colocada no lugar dela e passou a realizar o desejo do marido, no qual ela tanto tinha, que era de ser mãe. Às vezes não é fácil, né, irmãos? Esperar, aprender a esperar, aprender a confiar e continuar confiando, né, da providência de Deus na sua vida. E aí o que é que acontecia? Começou a haver as divergências dentro de casa. Penina, ela começou a ser utilizada pelo inimigo para que aquela mulher que era uma mulher de Deus passasse a provavelmente duvidar das bênçãos de Deus na vida dela. Às vezes, irmãos, nós podemos correr o risco do nosso derredor, da nossa casa, ou até mesmo familiares, ou até mesmo irmãos da igreja, sem perceber, serem usados pelo inimigo. Isso tudo para testar a nossa fé, para testar a nossa paciência, né? E se nós não passarmos no teste nesses momentos difíceis, né? Que às vezes o que acontece é o seguinte: nós podemos ser homens e mulheres de oração, podemos ser homens e mulheres que estão constantemente na igreja, homens e mulheres que estão no serviço do Senhor, lemos a Bíblia todos os dias, estudamos a lição da escola sabatina, mas as provações, elas são colocadas todos os dias em pequenos detalhes. E são nesses momentos que nós temos que mostrar que o nosso serviço na causa de Deus, o nosso estudo da palavra, ele está fazendo a diferença nas nossas vidas. São através das nossas ações. E essas ações, elas muitas vezes são testadas, como eu disse, por pessoas que estão ao nosso redor, sejam por pessoas na rua. E aí, Ana, irmãos, em certa ocasião, ela foi para uma festa, né, juntamente com Eucana, e a Penina também ia, e os seus filhos, né, iam todos juntos. E Ana estava ali chorando, né, porque ela estava angustiada, ela estava muito triste, né, porque enquanto estava ali naquela festa, via aquelas pessoas ali se alegrando, né, via aquelas pessoas comemorando, e ela não estava feliz, porque ela não tinha o prazer e a alegria de poder ser mãe.
né? E de poder também se alegrar no momento e na ocasião como ela, né? E aí, Elcana chegou para ela e disse assim, ó, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Disse ele, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Né? Está no livro de 1 Samuel, capítulo 11, aliás, capítulo 1, verso 11, né? Então, Elcana, ele faz essa indagação a Ana, né? Por que é que ela estava chorando, né? Se ele, a presença dele, não era o suficiente para ela, né? E era necessário ela ter filhos, até porque em uma situação anterior, Elcana, ele foi presentear Ana e Penina, né? E Elcana presenteou Ana 2 vezes mais do que ele presenteou Penina, porque ele amava mais a Ana do que a Penina, né? E Penina foi questionar por que é que Elcana estava dando 2 vezes mais a Ana, já que ela era a pessoa, né, a mulher que estava dando as bênçãos para ele, que era a bênção da prosperidade de ter filhos, né? E aí ele fez esse questionamento. E depois, quando ele viu Ana chorando, porque assim, Elcana, apesar dele ter trago uma outra mulher para dentro de casa, né? Trago uma para fazer formar uma nova família. Ele amava muito a Ana, né? E a prioridade dele era a Ana, né? Então ele se achava que ele já era o suficiente para deixar a Ana feliz, né? E que não precisava de mais nada. E naquele momento quando ele questionou ela também continuou triste, mas ela pegou e fez um voto com Deus. Ela fez o voto. E qual foi o voto que ela fez com Deus? Foi que ela queria ter um filho, tá certo? E aquele filho que ela tivesse, ela iria dedicar totalmente a Deus desde o seu nascimento. E naquela ocasião, é, dos sacerdotes, ele foi até Ana e disse, é, até quando estarás tu embriagada, né? Naquele momento daquela festa, por ela estar naquele momento de choro, né? Parecia uma embriaguez, e ele foi até ela, e o sacerdote foi até ela e perguntou até quando ela estaria embriagada, né? E ela foi e respondeu para ele que não, meu senhor, eu não estou embriagada, e sim eu estou atribulada de espírito, né? Que ela não bebe bebida forte e nem vinho, não bebe bebida forte nem vinho. E aí o sacerdote naquele momento disse que iria orar por ela, ela contou a história dela, né? E ele iria colocar também a causa dela nas mãos de Deus e disse: vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. E aí o que foi que aconteceu, irmão? Passado algum tempo, né? O livro não relata exatamente quanto tempo depois, Ana, ela ficou grávida. Então, como é interessante, irmãos, quando a gente coloca os nossos desejos nas mãos de Deus, não importa o tempo, não importa o tempo, porque o tempo é dele, as coisas, elas acontecem. No livro de 1 Samuel, no capítulo 1, vamos abrir nossas Bíblias? 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 8, diz assim, ó. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a cabeça dele não passará navalha. Outro detalhe, assim como Sansão, né? Samuel, ele foi escolhido por Deus para ser um nazireu, tá certo? Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, e os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que Ana estava embriagada. Então, assim, Deus ele concedeu
a Ana um filho, né? Porque ela era uma mulher de fé, ela era uma mulher, não vou cansar de dizer, né? Ela era uma mulher meiga, ela era uma mulher piedosa, ela era uma mulher humilde, tá certo? E Deus ouviu a sua oração, tá certo? E aí ela concedeu um filho homem, né? Lá em Números, no capítulo 6, Números capítulo 6, ele fala quais eram as características de um nazireu, tá certo? O nazereado, o voto de nazereado, ele além de não cortar o cabelo, ele não deveria tocar em cadáver e não deveria beber nenhum tipo de bebida relacionado a uvas, né? Não poderia comer uvas, enfim. E o voto de nazereado, às vezes era por um período ou de forma vitalícia, né? Pela vida toda, tá certo? E aí Ana desde o nascimento de Samuel, Ana, ela entendia o seguinte: logo, logo, esse menino, ele sairá das minhas mãos e ele irá para a casa de Deus, ele irá ser usado para o serviço do Senhor. E imagino eu, Ana amamentando aquela criança, eu acredito que em nenhum momento ela pensava assim: ah, será que ele vai ser bem cuidado pelo profeta? Será que ele não vai precisar de mim, né? Mas o voto que ela tinha feito foi um voto para ser cumprido realmente, tá certo? E Ana, ela ora a Deus. E aqui tem uma oração de Ana. Eu gostaria que nesse instante nós parássemos para escutar a oração de Ana, que diz assim, ó: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. A rocha e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Por ele não são as obras pesadas na balança. O Senhor é a que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Vocês ouviram, irmãos, que belíssima oração de uma mulher de fé que agora ela, depois do filho já grandinho, ela leva esse filho para o profeta, para o sacerdote Eli e entrega o seu filho para a obra do Senhor. Normalmente, uma criança ela não fazia parte das atividades do templo. As atividades do templo ela eram para jovens a partir dos 25 anos de idade. Mas Samuel ele foi aceito. É interessante que o livro fala que Ana ela tinha o dever de instruir, guiar, restringir o filho naturalmente e fazia com que ele se livrasse e se desviasse totalmente do mal. Samuel ele era um serviçal afetivo e nunca pai algum amou seu filho mais ternamente do que Eli, aquele jovem. Samuel ele era dedicado na obra do Senhor, assim como também nós devemos ser dedicados na obra de Deus. Os nossos filhos, a nossa família, ela deve ser dedicada à obra do Senhor, porque o nosso propósito aqui nessa terra é de pregação do evangelho, é de serviço, é de abnegação das coisas do mundo e de se colocar inteiramente nas mãos de Deus. Que assim nós possamos aprender como Ana e nós possamos aprender como Samuel e colocar nossas vidas inteiramente nas mãos do Senhor. Eu convido nesse instante aos irmãos para juntos fazermos oração. Irmão Dileno, pode orar por mim? Sim.
Oremos então. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa belíssima mensagem conhecida, mas toda vez que a ouvimos, nos fortalece, nos faz refletir sobre a tua grandeza e o teu poder e quanto o Senhor se preocupa e dá atenção para pecadores como nós e como Ana, Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre o irmão André, irmã Diala e sua família, sobre cada pessoa que continua conosco nesta sala, meu Deus. O Senhor faz sempre o melhor para cada um, mesmo que às vezes não compreendamos, Senhor, mas o Senhor sempre está fazendo por nós o melhor que o Senhor acha, que o Senhor sabe o que é melhor. Então, colocamos nossas vidas em tuas mãos, Senhor, pedindo a tua misericórdia sobre as nossas necessidades, sobre nossas debilidades, que o Senhor perdoe nossos pecados. E também, Senhor, que abençoes cada um de nós com o poder do Espírito Santo, a chuva serôdia, meu Deus. Precisamos da chuva serôdia, o selamento do Espírito Santo, que logo o Senhor voltará e precisamos estar preparados em nome do Senhor Jesus. Amém.